Então, nós já vimos aí a primeira classificação da despesa, entre despesas ordinárias e extraordinária. Agora nós temos outros tipos de classificação. Nós temos as chamadas despesas orçamentárias e as despesas extra-orçamentárias. Está previsto na Lei 4.320, no artigo 49 e 103. E aí eu quero explicar para vocês de forma bem clara. Veja só, a despesa orçamentária é a despesa prevista na LOA e nos créditos adicionais. As despesas extra-orçamentárias, elas não constam na lei orçamentária. Veja só, gente, vamos entender aqui. Você já viajou para a praia, ou para o sítio, para a fazenda, ou para o carnaval, ou para o retiro espiritual, e chegou lá, um amigo seu falou assim com você, ou você foi esse amigo. Aqui, eu não tenho conta no Banco do Brasil. Vou chutar aqui, viu, gente? Eu não tenho conta no Banco do Brasil. Eu não tenho como sacar o dinheiro. Você pode receber um dinheiro que minha mãe vai depositar para você, sacar esse dinheiro para mim? Vocês já vivenciaram isso? De alguma forma, vocês já viram isso acontecer? Alguém pedir para você sacar um dinheiro e a pessoa depositar? Não é o golpe não, viu, gente? Porque lá no WhatsApp tem esse golpe, né? Deposita aí, depois eu pago, né? Não é isso, não. Eu estou perguntando para vocês se vocês já passaram por situação que você teve que pegar um dinheiro com a pessoa e pagar aquela pessoa. Respondam aí no chat se vocês já vivenciaram isso. Quem já vivenciou isso? Né? Foi no carnaval, perdeu o cartão, falou que precisava, se precisa de um dinheiro, minha mãe vai depositar para você. Né? A Luísa já passou por isso. Veja só, o Douglas também. Olha só, esse dinheiro é da pessoa que foi depositado na conta dela? Não, né? Esse dinheiro não é. A pessoa nem conta com aquele dinheiro. No orçamento público, existem esses valores, que é o chamado despesas extra-orçamentária. Toda despesa extra-orçamentária tem como correlação uma receita extra-orçamentária. Ela é, na verdade, uma despesa no sentido de que há uma transferência de recurso, mas aquele dinheiro não pertence ao poder público. Ele não pertence ao poder público. Vou dar um exemplo aqui, vamos lá. Situações. Recolhimento de depósito de terceiros. Eu entrei na justiça para falar que a prefeitura está me cobrando o IPTU, mas eu não devo esse IPTU. Qual é a melhor forma de eu fazer essa defesa? Eu pego, deposito, vamos lá, a prefeitura está falando que eu devo R$1.000 de IPTU. Eu estou falando que eu não devo. O que eu faço? Eu pego R$1.000, deposito no caixa da prefeitura ou no depósito judicial e falo assim, olha, eu não devo, mas está garantido aqui que se eu tiver errado, eu vou pagar. Aí eu ganho a causa. Aí o que a prefeitura tem que fazer para mim? Devolver esses R$1.000. Olha só, esses R$1.000, eles não estavam no orçamento. Eles não pertenciam, enquanto havia a disputa, a discussão, ao poder público, mas estava no caixa da prefeitura. Outro caso, eu terminei o orçamento do ano passado, mas eu estou devendo ainda R$100.000 para o fornecedor do lixo, que recolheu o lixo no dia 31 de dezembro. Esse dinheiro, ele está lá na conta. Ele vem do orçamento anterior para o orçamento atual. E aí a prefeitura vai lá e paga os 100 mil. Olha só, essa transação, ela ocorreu em 2021.
mas ela pertence do ponto de vista contábil a 2020. Então, em 2021, eu estou considerando essa despesa como uma despesa extra-orçamentária. Ela não impacta o meu orçamento, porque ela pertence ao orçamento de 2020. Lá em 2020, ela é lançada como despesa orçamentária. Resgate de operações de crédito por antecipação de receita. Olha só o que acontece. Muitas vezes o município faz um acordo com o banco, que é o seguinte, o cheque especial. Como é que funciona o cheque especial? Olha, eu vou arrecadar um IPTU, mas ele vai ser pago em junho, e eu já preciso fazer o pagamento da despesa. Eu vou lá e pago algo com aquele valor, e quando o valor cai, aquele valor deixa de ser da prefeitura para ser do banco, porque o banco me emprestou. No mesmo ano, quando isso acontece no mesmo ano. É como se eu usasse o crédito especial. O pagamento do crédito especial, estou dando um exemplo para vocês visualizarem, é uma chamada despesa extra-orçamentária. Saída de recursos transitórios. Por exemplo, alguém pagou uma multa, mas recorreu e não estava devendo a multa. Alguém pagou algum tributo errado. Paguei o tributo 2 vezes. Aí eu tenho que devolver o que ela pagou a mais. Ou quando acontece um superávit, ou seja, acabou o ano e sobrou no caixa 300 mil reais. Esse 300 mil reais, eu tenho que fazer com ele despesa de capital, e nós vamos estudar o que é despesa de capital. Ou seja, eu tenho que, passou para o outro ano, eu vou pagar uma dívida. Quando eu pago essa dívida, olha para você ver, toda despesa extra-orçamentária tem uma receita igualmente extra-orçamentária. Aí eu pego esse superávit e pago uma dívida. Como esse valor entrou, era do ano passado, eu chamo essa despesa que deveria ter acontecido no ano anterior como uma despesa extra-orçamentária. Ou seja, foi além do que estava previsto, porque eu prevejo para o ano seguinte o que eu vou arrecadar no ano seguinte e o que eu vou gastar no ano seguinte. E não esses recursos transitórios ou despesas do ano anterior. Então, eu tenho despesa orçamentária e despesas extra-orçamentárias. A despesa extra-orçamentária não impacta o planejamento orçamentário. Então, vamos falar de despesa corrente e despesa de capital. O critério aqui é o motivo e o efeito do dispêndio. Uma despesa corrente, ela é uma despesa de custeio e transferências correntes. Elas não geram ativo. Vamos entender aqui, gente. Uma despesa corrente. Eu comprei papel para imprimir, para imprimir, para imprimir cobrança, para imprimir documentos. Eu gastei a gasolina, eu paguei uma diária de viagem, eu paguei um salário. Essa é uma despesa corrente. Por quê? Porque ela não gera um ativo correspondente. Eu pego 100 mil reais e eu pago em gasolina. Eu pego 100 mil reais e pago em gasolina. Aquilo não gera algo correspondente a 100 mil reais para o patrimônio público. Para o patrimônio público. Agora, veja só. Vocês vão entender quando eu comparar. O que é a despesa de capital? São os investimentos, as inversões financeiras, as transferências de capital. Qual que é o efeito? Aquisição ou produção de bens, criam utilidade, incrementam a produção, geram ativos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu peguei 100 mil reais e comprei uma casa. O meu patrimônio, reparem bem, continua o mesmo. Eu só deixei de ter dinheiro para ter a casa. Eu deixei de ter dinheiro para ter a casa. Quando eu pago uma dívida, olha só,
Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho menos 100 mil reais em dívida. Eu recebo 100 mil reais em dinheiro. Qual que é o meu patrimônio? 100 menos 100 mil, zero. Meu patrimônio líquido. Se eu pego esses 100 mil e pago a dívida, eu continuo com zero, como patrimônio líquido. Olha só, essa é a chamada despesa de capital, em que eu não perco patrimônio. Eu não perco patrimônio. Vamos imaginar o seguinte: você ganhou 20 mil reais. Você comprou camisa, você comprou cueca, calcinha, aí você vai na sorveteria, toma um sorvete, você bebe uma cerveja, você paga uma festa. Ao final de um mês, desses 20 mil reais, o que, que você tem de patrimônio? Você tem sua camisa, suas calcinhas e sua cueca. Essa despesa é considerada corrente, porque uma camisa ela se desgasta ao longo do tempo, ela não é um patrimônio que eu consigo vender. O que você gastou com sorvete, você perdeu, você não vai ter mais. Agora, se você pega os... Aí eu estou falando em despesa corrente. Agora, não quer dizer que ela não seja útil, não quer dizer que ela não gere utilidade, mas ela em si não faz com que você mantenha ou amplie o patrimônio. Agora, se você pega os 20 mil reais e compra ou investe na bolsa, você passa a fazer uma despesa de capital, porque é um investimento. Quer dizer que as despesas de capital você não perde? Não, pode perder, pode desvalorizar. Mas a despesa tem como motivo e efeito não manter a coisa rodando, mas manter o patrimônio. Quando eu estou fazendo um orçamento público, eu estou falando o seguinte, olha só, despesas. Eu estou falando o seguinte, eu vou gastar com gasolina, com salário, vamos pensar na vida de vocês, com cerveja, com comida, eu vou gastar aí com livros, correto? Então, vamos imaginar o seguinte, você gasta 100 reais com gasolina, você paga uma faxineira 200 reais, você consome aí 300 reais de cerveja no mês, 400 de comida e gasta 100 reais com livros. O total disso, ao final desse período, vai ser a sua despesa R$ 1.100. Beleza? Vamos imaginar que você teve uma receita nesse mês, você teve uma receita de 10 mil reais. Aí, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma sobra. Essa sobra é de R$ 8.900. Beleza? Você pega esses R$ 8.900 e você fala assim, vou colocar em ações da Bolsa de Valores. Isso aqui é no mês de janeiro. Vamos colocar por ano, porque o orçamento do Estado é por ano. Isso é em 2000. Aí você pegou essa sobra de 8.900, você colocou em ações. Então, virou ações da Bolsa de Valores. Agora eu pergunto para vocês. Em 2020, você recebeu novamente 10 mil reais. Só que 2021 você recebeu 10 mil reais. Agora, qual que é o seu patrimônio ao final de 2021, de 2020? O que você tem como patrimônio? 8.900 em ações. Eu levo os 100 reais que eu gastei de gasolina? Não, né? Porque a gasolina já foi. Se eu consumir 100 reais, eu não vou ter mais gasolina. Os 200 reais da faxineira, foi-se. Os 300 reais de cerveja, foi também. 400 reais foi de comida. E os 100 reais de livro? O que vocês me dizem? Eu tenho ele como patrimônio? Posso considerar como patrimônio, não posso? Tenho 100 reais em livro. Então,
Agora, veja bem, vai depender do contexto. Livros para o poder público, nesse sentido de orçamento público, não é ativo, tá, gente? Não é ativo. Por quê? Porque é algo que vai ser gasto, que vence, que vai ser gasto. Ainda que eu gaste 2, 3 anos, mas eu posso considerar como ativo. Vamos considerar que eu comprei aqui um livro raro. Eu comprei um livro raro. Então, ao final de 2021, do final de 2020, eu tenho um patrimônio, líquido, de R$ 9.000. Tem um patrimônio de R$ 9.000. Veja só, o gasto que eu fiz, a despesa que eu fiz em gasolina, salário, cerveja e comida, eu classifico como despesa corrente. E o que eu gastei com livro e com ações na Bolsa de Valores, eu classifico como despesa de capital. Por quê? Porque eles geraram um patrimônio correspondente ao meu gasto. Ao final de 2020, eu saio R$ 9.000, com R$ 9.000 como patrimônio. Se eu pego a receita de 10 mil mais os 9.000, como que eu começo 2021? Eu começo 2021 com R$ 19.000. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente compra uma casa, você não ficou, vamos imaginar que você comprou uma casa de R$ 500.000. Você não ficou R$ 500.000 mais pobre. Você ficou R$ 500.000 com patrimônio diferente. Conseguem compreender o que é uma despesa de capital e o que é uma despesa corrente? Veja bem, pode ter discussão se algo é despesa corrente ou se algo é despesa de capital? Pode ter discussão. Mas, geralmente, para não ter dúvida, nós consideramos despesa de capital aquilo que materialmente é correspondente ao gasto que a gente teve, que eu tenho materialmente. Porque você pode virar para mim e falar assim, professor, mas se eu investir R$ 400 em educação, eu saio R$ 400 mais inteligente. Sim, nós podemos falar que é um investimento, mas em questão patrimonial, material, você não tem R$ 400.000 a mais. Você pode até ampliar a sua receita, mas isso é de forma indireta. Aqui na despesa de capital é direto. Eu gasto e tenho imediatamente o correspondente em patrimônio. Então, essa é a despesa de capital. Quando o poder público faz uma despesa de capital? Quando ele constrói uma escola, quando ele compra um terreno, quando ele paga uma dívida, porque se ele pagou a dívida, o patrimônio dele continua da mesma forma. Porque vamos imaginar que eu tenho aqui uma dívida de R$ 1.000. Se eu paguei R$ 1.000, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu deixei de ter R$ 1.000 na conta, eu deixei de ter menos R$ 1.000 na conta. Quanto a isso, eu vou deixar para a gente entender isso no momento posterior. Eu quero que vocês entendam esse conceito, ainda que de forma genérica, da diferença de despesa corrente para despesa de capital. A despesa de capital, eu faço um gasto que eu tenho uma correspondência patrimonial a ele. A despesa corrente, não. A despesa corrente são despesas de manutenção. São despesas de manutenção. Elas não geram um patrimônio. Vejam bem, vou explicar aqui novamente para vocês, olhando para mim. Vamos imaginar que eu tenho uma casa com um jardim. Se eu compro uma estátua e coloco no meu jardim, por mais brega que pode ser, o que meu jardim passa a ser? Ele passa a ser um jardim com uma estátua. Ou seja, eu fiz uma despesa de capital. Agora, se eu só passo, se eu aparo a grama,
O que vai acontecer com esse jardim daqui 2 semanas? Vai voltar a ser o jardim que era antes. Ou seja, eu preciso parar a grama de novo. É a manutenção desse gasto. Esse conceito de despesa corrente de capital é muito importante, gente, até para nós, como pessoas físicas. Porque se nós temos muita despesa corrente e pouca despesa de capital, quer dizer que a gente não está formando patrimônio. Quer dizer que a gente está gastando tudo que a gente recebe e para nos manter. Eu não estou acrescentando algo no meu patrimônio.